Olá, já imaginou se não tivesse mais internet no mundo? Como ficaria seu lazer, seu trabalho de home office, a conversa com seus amigos no WhatsApp? Realmente difícil imaginar sem ela, já que hoje tudo gira em torno da tecnologia e da internet principalmente. Vamos imaginar por um momento que não temos mais internet, seja ela censurada, controlada por algum governo, ou até mesmo a revolta das máquinas, a IA dominando o mundo, enfim, exagero, né? Mas teria como montar uma estrutura paralela para se comunicar? A resposta é sim. Voltando à realidade, podemos montar uma rede paralela com a internet? Na verdade, todo mundo tem uma intranet. Mas o que de fato é a intranet? Em resumo, e dando um exemplo, é a rede local hoje que você acessa a internet, o roteador entregando o sinal Wi-Fi para o celular, o cabo de rede ligado à sua TV. Isso é uma intranet, restrita em que você somente tem acesso, protegida por senha ou um meio físico, o cabo de rede, limitando a quem tem acesso a esses dispositivos. Esses podem trocar informações entre si nesta rede local, no caso, a intranet. Existem vários cenários hoje em dia que precisa de uma intranet sem acesso à internet. Uma rede corporativa que exige que o ambiente de trabalho seja somente interno ou por motivos de segurança, que não tenha acesso à internet para que não ocorra ataques cibernéticos, por exemplo, uma usina nuclear. Vamos ao que interessa nesse vídeo. Vamos montar uma intranet. Como sabe, pesquisa na internet, Google, rede social, Facebook da Meta, WhatsApp, entre outros, são serviços prestados para o usuário conectado à internet. Vamos usar alguns programas open source que não dependem da internet para funcionar. Exemplo, o Nextcloud, que hospeda arquivos, CasaOS, que vai ser nosso servidor principal. Inclusive tem vídeos aí no canal sobre a instalação, configurações, testes de aplicativos aqui no canal. O Drupal, que é uma espécie de WordExpress de hospedagem de página, tá? E assim por diante. A gente vai testar também outros aplicativos, outros serviços. A estrutura principal da rede será feita com esse carinha aqui, o MikroTik. Nele vamos criar o hotspot público. Ele será responsável por entrega um IP de acesso da intranet para cada dispositivo, podendo controlar com login e senha ou somente delegar os IPs. Então, esse é o diagrama da rede, certo? A RB, a 750 R2 vai ser o centro da rede, que vai organizar, vai distribuir, segmentar essa nossa intranet, certo? O servidor CasaOS vai ser responsável pela hospedagem desses serviços da intranet, certo? O proxy, o Drupal e o Nextcloud, que é o Nextcloud é responsável pela hospedagem de arquivo, o Drupal, que é hospedagem de site, você criar um site lá dentro, né? Ele dá ali as ferramentas, certo? E talvez aí um chat para conversa dentro da LAN, mas isso vamos deixar um pouco mais para depois. Tem outros aplicativos que dá para rodar também ali offline, né? Nessa intranet. E o mais principal, o proxy. Tá? Ele vai ter um proxy reverso. Por que vai ter esse proxy reverso? Quando a gente fazer instalações ali, fazer a instalação desses aplicativos no CasaOS, lembrando que o CasaOS ele funciona através do Docker, tá? Então ele vai ter uma porta, cada aplicativo vai ter uma porta de acesso. Então vai ter o IP, certo? E a porta desse serviço. Então o proxy, o que ele vai fazer? O proxy vai pegar e vai redirecionar o domínio para esse IP e porta automaticamente. Então ele vai fazer essa tarefa aí. Como a gente está trabalhando numa intranet, a gente vai colocar domínios assim bem diferenciados, né? Não é .com.br desse sentido. A gente vai colocar ali, por exemplo, casaos.internal, certo? Hotspot.internal, nextcloud.internal. Então a gente vai colocar dessa maneira. Então qual que é o próximo passo? Então aqui o servidor, falando do servidor, vai ter uma rede
separada para esse servidor. Ele não está junto com a LAN do próprio hotspot, que vai ser. Nota que eu vou criar uma rede aqui /28, vai ter em torno de 14 IPs, que vai ser para mim configurar, conectar nessa rede, acessar esse servidor fora do hotspot, né? E vai ter um acesso direto a esse IP do servidor. A RB vai estar criando essa rede, certo? E separadamente a rede do hotspot, que é a 10.550, que é a original aí do hotspot, tá? Como esses clientes vão acessar essa intranet? Tá? Através de uma antena CPE, que chama, aquela antena que é posta fora. Seria o certo, né? Uma CPE, por exemplo, num cenário aí que vai atender uma demanda externa, você tem que colocar antenas externas. É a lógica, né? Mas no cenário de teste a gente vai usar um roteador, um Wi-Fi simples, né? Só para a gente testar, ter acesso à rede, ver se vai funcionar adequadamente. Então a CPE, no caso, seria uma antena externa, uma antena que joga Wi-Fi de preferência 2.4, que é a gama de compatibilidade maior entre os celulares, né? Que os celulares mais novos vêm 2.4 e 5.8 GHz, então 2.4 vai atender todo, vamos dizer assim, os celulares, né? Dispositivos, notebooks, etc. Né? Que tem ali o desenho ali aqui seria os usuários, né? O notebook conectando dessa CPE, o celular conectando essa CPE, né? Então seria isso, né? E outro detalhe interessante que esses domínios que vai ser criado é a própria RB que vai gerenciar esses domínios, mas poderia rodar também um serviço de DNS ali dentro ali, para a gente simular a nossa intranet. Mas eu vou usar a própria RB já para, digamos assim, para ficar um pouco mais rápido essa configuração, né? A gente vai fazer por partes essa instalação, essa configuração, certo? Então, usando o DNS da RB, a gente já vai conseguir fazer o resultado, né, que a gente espera. E por exemplo, o proxy, então ele vai pegar esse domínio que já está atribuído ao IP e vai mesclar ele com a porta, certo? Para ele fazer esse encaminhamento essa jogada aí, né, de remover a porta e deixar ele abrindo diretamente aí pro serviço, né? A gente não precisar digitar 2 pontos, alguma coisa. Então cada serviço ele vai rodar dessa maneira aí na sequência. A gente poderia colocar algum outro domínio, algum outro nome, de que também funciona, né? Só que internal ali já é uma coisa que não tem em lugar nenhum, né? Então a gente pode usar esse prefixo aí que não vai ter nenhum problema. Talvez dar algum bug, né? Alguma coisa, certo? Então no momento é isso aqui. A gente vai começar a instalar fazer as configurações na RB, certo? A gente vai começar as configurações na RB. Pronto, então vamos lá. A RB já está ligada, já conectei o cabo de rede no computador. Então a gente vai abrir o inbox, já está ligado aqui tudo certinho. Linkboards, ela já está resetada. Então a gente vai conectar aqui por MAC, beleza? Então a gente vai iniciar a configuração da nossa intranet. Então tá aqui. Então a porta 1 eu vou colocar o nosso servidor, né? Aqui ó, colocar o servidor e rede interna, que seria colocar tipo assim, por exemplo, eu quero colocar o computador, eu quero colocar mais alguma coisa, então nessa porta eu posso estar utilizando, né, junto com o servidor. Até melhor até inclusive aqui, vou colocar aqui, essa aqui vai ser o servidor, só para o servidor, e vou pegar a porta 2 aqui também, e aqui vou colocar gerenciamento, mas é a mesma porta, vai sair a mesmo DHCP. Eu vou criar uma bridge aqui, e vou colocar as duas portas, a porta 1 e a porta 2,
certo? Então é normal ele dar essa desconectada, porque eu coloquei a porta dentro da bridge, ele dá essa desconexão, mas é normal. Pronto, então temos duas portas na mesma bridge. Então, só que a porta 1 vai ser o servidor, vou deixar definido, né? E a porta 2 vai ser o gerenciamento. A porta 3 vai ser a saída do hotspot. Essa ribeta, inclusive, aqui que a gente vai fazer a intranet, já está com defeito na porta 4. Então a gente vai desativar aqui a porta 4. Então a porta 3 aqui será o hotspot. Tá? Posso colocar uma bridge, colocar duas portas junto? Posso também. Colocar duas antenas, por exemplo. Mas aqui a gente vai testar só com uma saída, né? Então vai ser o hotspot na porta 3, certo? Beleza? Então vamos começar a configuração. Aqui em IP address, vamos adicionar a primeira faixa aí do nosso diagrama, né? Que é a do gerência, né? Aqui é 127.0.1/28, tá? Vou colocar na bridge, beleza? Vou fazer uma anotação: gerenciamento e servidor. Gerenciamento e servidor, beleza. Agora o próximo passo. DNS vai precisar aqui? DNS não, porque a gente não tem internet, certo? A gente não vai colocar internet, então teoricamente a gente não vai usar aqui nada nesta configuração, tá? A gente vai habilitar o Allan Remote Request, porque a gente vai usar próprio ARB como DNS. Aqui em cache sys, né, que é o tamanho, né? A gente vai colocar uns 4 MB de tamanho, beleza? Show de bola. Então aqui a gente não vai colocar nada aqui configurado. Se tivesse um servidor que a gente vai colocar, por exemplo, um servidor DNS, a gente poderia colocar ele aqui daí, um servidor, lá no caso OS, um servidor DNS, que daí ele vai, né, entregar os domínios, né? Então, mas a gente não vai precisar instalar isso daí, então a gente não vai configurar nada. Aqui em State, a gente vai colocar os DNS, o apontamento desses DNS dos aplicativos, tá? Então, mais adiante. Aqui o que a gente vai fazer? Vamos ver terminal DHCP, certo? Então em DHCP Server, a gente vai DHCP Setup, a gente vai colocar a bridge 1, né? O espaço, peraí, eu acho que ficou um erro aqui, vamos corrigir já. Aqui, ó, é que o meu teclado tá meio falhando aqui. É /28, tá? É /28. Vamos voltar aqui. Agora tá certo. Beleza, show de bola. Ó, o DNS Server, aqui nesse caso a gente pode colocar o Gateway, tá? Porque vai ser ele mesmo que vai entregar o DNS Server, né? Então, beleza. É ele mesmo, né? O próprio ARB que vai entregar o DNS. Então, nesse caso, a gente coloca todos os casos de DHCP, a gente vai colocar ele mesmo como o DNS Server, tá? O próprio Gateway, certo? Vamos ver agora o hotspot. Na verdade aqui não tem muito segredo, é bem rapidinho de fazer. Hotspot, a gente vai colocar a porta 3 que a gente escolheu. Aqui tá falando para mascarar a rede. Eu vou deixar fazer ele colocar o mascarado, mas não há uma necessidade porque não tem internet, né? Então aqui a gente vai avançar. Ó, o DNS Server, né? Qual que é o DNS Server? Aqui a gente pode colocar o próprio IP do gateway do hotspot, ou o IP lá da outra rede, tanto faz. Mas a gente vai colocar o próprio IP do gateway. A gente poderia colocar também um IP fixo, prefixado na bridge, né, ou numa loopback, para referência também, poderia ser, né? Mas vamos deixar assim que ele vai também funcionar. Quer ver? Que eu falo que loopback seria tipo assim, eu criar uma nova bridge, né? Ó, loopback. Só que em vez de você colocar interface, você não coloca nada. E aí você coloca um IP aqui, ó, por exemplo, 100. Por exemplo, aqui, ó, /32 na loopback. Vou colocar como id, uma identificação aqui. Certo? Então aqui, ó, DNS a gente poderia colocar aquele, ó, 100. Certo? Tanto faz, qualquer
qualquer IP que está dentro da rede, né? Qualquer gateway que está dentro da rede. Aqui a gente vai colocar o primeiro nome, ó, internal. Ó, pronto, avança. O primeiro usuário. A gente não vai colocar para ele autenticar com o usuário, né? A gente vai fazer ele com, tipo, para ele entrar na página, a gente vai usar o trial lá como autenticação, certo? Então a gente vai colocar aqui 1 minuto, 1 minuto e 10. Aqui vamos colocar para 1 MAC, certo? Essa configuração simples aqui do hotspot. Tem o tema também, a gente vai escolher um tema bacana para a gente colocar. Eu vou pegar o da minha própria rede aqui para estar utilizando. Configurações aqui da profile. A gente pode configurar aqui, por exemplo, eu não gosto de usar cookies. O HTTPS não adianta usar porque é tudo local, né? PAP, vamos deixar marcado, trial e MAC cookies. Esse aqui eu acho bacana. Tá? Então a gente vai usar o trial aqui, ó. Então a pessoa tem, por exemplo, um limite, a gente pode colocar um limite aqui de uptime, ó, o tempo de reset. Vamos colocar aqui, como é que nós poderíamos colocar? Vamos colocar aqui o tempo limite é o próprio dia, e ele reseta em um dia, né? Então, vamos colocar 1 hora a menos aqui, né? Ó, 23 horas. 23 horas. Tem 23 horas para mexer dentro da rede, e ele reseta a cada 24 horas, né? Então, seria isso a configuração. Vamos ver, vamos aplicar. Dá para usar também o Redes aqui, né, mas não precisa. Ele não vai ter o login e senha, né? Poderia colocar login e senha? Poderia, né? Poderia colocar. Então, beleza. Aqui o hotspot já está configurado. Temos também a parte de firewall, a configuração aqui de firewall também. Beleza, vamos conferir então o DNS, o static. O primeiro apontamento do tipo A já está feito, tá? Então aqui já a gente vai gravar todos os registros DNS dentro aqui de static. A gente vai colocar todos aqueles registros que a gente falou aqui, né? O hotspot, o Nextcloud, CasaOS, tudo aqui dentro. Tá? Só não dá de fazer agora aqui porque a gente ainda não sabe o IP do servidor, né? Qual IP ele vai pegar, porque até no entanto a gente vai instalar esses programas ainda, né? A gente vai precisar de internet para instalar esses programas, né? Para poder mostrar aqui como é que vai funcionar sem internet depois, né? Então a gente vai continuar agora o processo no servidor. Pronto. Então aqui no CasaOS, o meu CasaOS já está instalado, mas ele, para quem não sabe, ele está instalado no Linux, né, num servidor, né? Tem vídeos aí no canal como instala o CasaOS. Não vou abordar nesse vídeo o CasaOS em si, né, a instalação, né, tudo mais, mas vou partir desse ponto em diante, tá? Então você tem que ter a versão mais recente do CasaOS, certo? Até a gravação desse vídeo é essa daqui. Temos a loja, então a gente vai procurar alguns aplicativos na loja, por exemplo, o Proxy, a gente vai instalar, então ele tem aqui na loja, isso já vai facilitar a nossa vida, né? Lembrando que o CasaOS ele vem na porta 80, então você tem que trocar a porta, certo? Do acesso do CasaOS, senão vai dar problema com o Proxy reverso. Tá, isso aqui é obrigatório, você tem que trocar a porta do CasaOS, no caso da gerência, né? Onde fica isso? Fica aqui, ó, quer ver? As definições, porta web aqui, né? Então você vai trocar, tá? Tem que fazer isso aí antes de começar a instalar programas que rodam na porta 80. E o Proxy ele tem que ficar na porta 80, infelizmente. Então você tem que fazer essa mudança. Vamos instalar ele aqui. Ele tem um login e senha, né, que ele vem de fábrica. Vamos anotar aqui essas
informações, né? Vamos anotar aqui. Ele está reclamando aqui para nós que a gente vai poder daí acessar depois da instalação, né? Aí depois vai poder mudar o proxy, né? Para outro e-mail, para ficar mais fácil, para não ficar com esse admin @exemplo e tal, e já está dizendo, né? Troca-me, né? Assim. Então, beleza. Voltando ao assunto da estrutura, a antena, essas antenas aí hoje em dia não são muito utilizadas, né? Então você vai encontrar aí na reciclagem, sabe? Ou em cima de alguma casa instalada, ainda tem lá, não está em uso. Então essas antenas acha muito ainda. Antigamente usavam via rádio esses equipamentos. Então o 2.4, a antena 2.4 são mais raras, né? São mais difíceis de encontrar porque ela já foi há muito tempo em desuso, né? Mas ainda tem novo ainda, equipamento novo para comprar 2.4, né? Como a gente informou, mas a gente vai usar um aparelho, um boteador, né? Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. O AirLive é um equipamento bem antigo já também. Eu tenho um aqui. O AirLive é esse daqui, ó. Esse bichinho aí, ó. A gente vai usar como ponto de acesso dessa rede. Ele funciona muito bem, ele não possui porta WAN. Eles são tudo tipo LAN, sabe? Ele funciona como repetidor e tal. Então esse aqui vai ser ideal aqui pra gente usar no nosso cenário, tá? Que aí para a gente colocar o notebook e fazer as configurações, por exemplo, o teste, né, tudo mais, certo? Então é isso. Esse ponto de acesso será com o AirLive aqui que a gente vai testar depois de pronto. Então tá aqui o proxy, já está instalado. Vamos abrir ele aqui, vamos tentar logar nele. Então a gente vai ver aqui. Ó, nota que ele está na porta 81, né? Mas a interface dele, né? Se você ver aqui nas definições, ó, porta 80. Então tem que ser desse jeito, tá? Isso aqui não pode alterar porque ele trabalha nativo, tá? Então a porta de acesso do proxy é fora da 81. Né? Vamos aguardar aqui. Ele ainda acho que está carregando. Vamos ver os logos dele aqui. Ele acabou de instalar. Pronto. Vamos copiar a senha. Ah, tá, coloquei errado aqui. Deixa eu ver. Cadmin mesmo. Mas aqui será que ele está pedindo uma nova? Eu nunca instalei essa versão, porque essa aqui é mais recente. Vamos ver aqui. Tá, logou. Settings, beleza. Administrador. Vou colocar de 1 a 5. Fica bem. Tem que ter no máximo 8. Vamos ver aqui. De 1 a 8. Isso é só para cenário, né, gente? Então a gente não é tão, né, tão, como é que se diz, negócio de segurança, né? Mas se for uma escala, né, online, aí tem que tomar bastante cuidado. Tá. Beleza. Aqui então já está instalado, mas a gente ainda não tem ainda como redirecionar, porque ainda a gente não sabe aí quem que são os hosts, né? Então a gente ainda não dá para fazer esse redirecionamento, mas o proxy já está instalado. Vamos ver aqui o que a gente pode instalar mais agora. Vamos tentar instalar agora o Drupal, que é nada mais nada menos que o
o nosso sistema aí de páginas, né? A gente vai instalar ele. Eu acho que eu já tenho ele aqui na área de trabalho. Deixa eu ver aqui. Drupal, vamos ver. Beleza, vamos copiar. Ok, eu vou tentar instalar diretamente no CasaOS, mas se a gente tiver erros, a gente vai ter que instalar com o Portainer. A gente vai ter que instalar o Portainer para nos ajudar neste caso. Vamos ver aqui se ele aceita. Vamos ver, parece que deu certo. Tá, porta 8080. Aqui, ó. Então aqui a gente vai definir algumas pastas para ele aqui. Pronto. Aqui, ó. Barra. Vou deixar tudo separadinho aqui. Esse aqui seria o diretório físico, onde que vai ser instalado, né, os arquivos, onde que vai ficar a página, o site também, né? Então a gente vai fazer um espelho já dentro no caso do diretório do CasaOS, né? Então espero que ele crie esse diretório aqui para não ter nenhum erro. Isso aqui é a configuração do banco de dados. Vou deixar tudo assim. Ó, vamos tentar instalar, vamos ver o que vai acontecer. Ó, já é o primeiro erro aqui. Primeiro erro. O que é deu aqui? Source. Acho que vai ter que mexer aqui na... Vamos ver, vamos colocar aqui para ver. Feed source, tem alguma coisa que está vazio aqui. Tá reclamando. Acho que tá reclamando do diretório, se não me engano. Do diretório. Vou resolver aqui. Eu já deixo pronto, daí já funcionando aí, só para não ficar grande o vídeo. Pronto, problema resolvido. Era o diretório do banco de dados estava vazio. Eu vou criar um export dessa instalação e aí vocês vão pegar aí na descrição do vídeo, já caso alguém queira, ou peça no comentário que a gente vai deixar pronto, beleza? Então a gente vai clicar em cima aqui, ele já carregou tudo, então aqui já a tela de configuração do Drupal. Vamos ver aqui, português Brasil, sabe, continue. Então ele vem ser igual o Word Express, certo? Então vai ter toda a configuração, né, do Word Express. Apanhei igual cachorro aqui agora, hein? Tá doido, hein? Tá finalizando a instalação do Drupal. Achei que era mais fácil, ele deu muito no Docker. Ele tem por exemplo, aqui, ó, network. Aí ele cria, por exemplo, porque eu tô fazendo um pacote de instalação, certo? Do MariaDB, tudo junto. Eles compartilham uma network, certo? Então eles vão pegar um IP interno. Então a configuração por exemplo, começou já a dar erro aqui, ó. Tá? Começou a dar erro aqui, que é os volumes ali, né? Que é do CasaOS que a gente arrumou, deu tudo certo. Porém, dentro desse volume, dessas pastas, né? Que seria o profile, módulos, o site, o tema, ele tem que ter arquivos lá já configurado, um PHP, né? Acredito que é do administrador, e você tem que baixar manualmente. Isso que eu achei estranho, você baixa manualmente. Eu baixei a pasta aqui. Cadê a pasta aqui, ó?
a mesma versão do Drupal, né? E aí eu subi lá dentro do servidor manualmente essas pastas lá para ele desinstalar, senão ele não instala. Ele travou aqui nos requisitos aqui, ó. Aí depois tinha que renomear não sei o que, fazer tal coisa. Que é o que eu fiz aqui, ó. Por exemplo, o site, ó, tem que aqui default, você tem que renomear isso aqui, dar permissão de gravação e tal. Bem estranho. Achei bem estranho nessa parte. Eu achei que o pacote do container ia ser tudo, né? Mas não é o que foi, né? Então deu trabalho aí. Fiquei um tempinho aí mexendo ali. Daí na hora do banco de dados, e aí, tipo assim, eu já me liguei, né? Porque se a gente mudasse daí para rede que a gente, depois de pronto, ele muda o IP, né? Então não pode ser o IP real, né? No caso desse IP aqui que eu tô acessando por enquanto. Depois lá vai ser outro. Ele não pode ser o IP, esse IP, apontamento do banco de dados, né? Onde está o MariaDB, no caso, né? O banco de dados. Aí você tem que pegar o IP interno do Docker, né? Então eu tive que instalar o Portainer aqui, ó. Tive que instalar o Portainer. É muito fácil para instalar o Portainer. Você vem aqui na loja, sorte que já tem tudo pronto. Então eu mostrei para você. Portainer, ó. Eu instalei esse daqui, ó. Certo? Então tá instalado. Aí me possibilitou de eu enxergar melhor, ó. Tá vendo? Internamente aí no Docker. Então esse aqui no caso o DB, né? O banco de dados lá, que é o MariaDB, então ele pegou esse IP aqui. Tá? Pode ver que cada máquina tem um IP diferente. Então ele funciona desse jeito. Vamos ver se a network está feita. Ó, o Drupal aqui está feito, ó. Então ele criou uma outra range de IPs. Então é isso, resumidamente é isso. Vamos aguardar aqui a completar a instalação. Tomara que não dê erro, senão a gente vai ter que desistir dele, né? Fazer de outra forma, de outra maneira, essa página, né? Tipo, eu tô usando ele assim para mostrar que tem as ferramentas, que daí tipo tem outros usuários ali que podem criar outras páginas internas, fazer postagem, essas coisas, né? Tem um grupo de ferramentas, igual o WordExpress, né? Tem um grupo de ferramentas que você vai utilizar. Então aqui no caso seria isso. Mas se é para exibir uma página simples, a gente vai fazer de outro jeito, caso tiver erro aqui na instalação aqui desse programa. É engraçado que a versão tá 10.6 lá e aqui tá 10.63. Quer ver? Outra divergência aqui, ó. Tá diferente aqui. Não sei se vai dar corretamente, né? Tomara que não dê erro também em relação a isso. Ele me deu uma instrução, tudo manual ali para fazer. Eu achei muito estranho. Mas vamos aguardar aqui para ver. Concluindo o site aqui agora. O que a gente pode fazer, aproveitar o tempo aqui, configurar na MikroTik. Vou pegar o Mac e já vou atribuir um IP, que daí a gente já adianta a parte do DNS da rede, né? DNS da rede, os apontamentos. De volta a MikroTik. Então tá aqui, já definimos um IP para o servidor, com base no Mac que ele está hoje atribuído na outra rede, né? Então já atribuímos aqui, vamos fixar ele como o primeiro IP do DHCP, certo? Então aqui no DNS Static, a gente vem aqui IP DNS Static, vamos definir aqui então, o IP vai ser aquele ali, né? O nome, a gente agora vai dar nome para os acessos. Então aqui o primeiro caso é esse internal. Vamos colocar então, vamos abrir também pro proxy, a gente acessar o proxy também. Tem a interface web também, né? E o Nextcloud. Aí, ó. Então por enquanto esses serviços aqui
que ele vai ter. Então já está pré-definido aqui na nossa estrutura de DNS. Podemos também criar um domínio para a página home também. Pronto, vamos colocar aqui também que vai ficar mais prático. E também o próprio hotspot, a gente está editando aqui, a gente vai jogar ele também diretamente para essa página home, HTTP, lembrando, tá? Não vai dar para subir o HTTPS com o cadeado fechado, mas pelo menos a gente vai colocar página simples, né? Ó, home, internal, beleza. Agora vamos ao proxy. Vamos adicionar agora os redirecionamentos. Então beleza, vamos para a primeira página, home, internal. Beleza. Clica em cima. Agora o IP, o 127.0.2, a porta da página é 8080. Aqui a gente pode habilitar alguns recursos, mas não há necessidade aqui. Vamos salvar. Beleza. Primeira já está feito. Aqui é esse aqui, ó, certo? Que é o Drupal, que é o que a gente hospeda o site. Então tá feito. Próximo, a gente vai colocar Nextcloud. Só que o Nextcloud ainda não foi instalado. Podemos já adiantar. Aqui na loja tem também aqui o Nextcloud. Ixi, tem várias versões aqui. Vou clicar nessa primeira aqui. Não sei qual versão que é, mas vamos instalar. Ah tá, ele vai ter alguns procedimentos que vai ter que ser feito lá na configuração avançada dele. Que provavelmente colocar o domínio que ele vai abrir, né? Algumas configurações extras ali, né? Vamos ver. Ó, a Trust Domain, né? Então esse aqui a gente vai configurar depois aí, certo? Então a gente até pode criar ele aqui, mas vamos criar ele depois, né? Então qual que é o próximo? A gente vai criar também, vamos criar o do acesso, né? Do próprio proxy. Olha, meio chatinho de fazer isso aqui. 10.127.02, porta 81. Próximo do caso S. Tá instalando aqui, vai ficar meio lerdo. Pronto. Agora o próximo. Tá, esse aqui não há necessidade porque ele está apontado para o próprio MikroTik e já tem a porta 80 liberada da MikroTik, então não precisa fazer o redirecionamento. Tá, então o próximo aqui é o CasaOS. CasaOS.internal 10.127.0.2, porta 90. Lá. Quer dizer que é bem simples, né? Então isso é possível porque daí a gente vai apontar para o servidor esse domínio fake, né? E aí tipo o proxy ele vai identificar e vai redirecionar para o host correto, tá? Então no mais é isso. Vamos ver se tem mais alguma coisa. O home está feito. Proxy, CasaOS, Nextcloud. Acho que eu vou colocar já o do Nextcloud aqui. Nextcloud. .10 aqui já tá. 37, vou colocar uma porta aleatória aqui. Aqui você pode restringir, né, o acesso dessas páginas, que é esse lista ali de acesso, né? Mas não é o caso. Vou deixar público aí. Então tá aí, tá feito. Depois a gente vai voltar aqui e editar o Nextcloud com a porta correta, tá?
montamos a estrutura aqui, configuramos o AirLive com AP, sem DHCP, né? Que quem vai controlar vai ser MikroTik, o hotspot da MikroTik. Essa placa aqui na tábua é o servidor aí que está hospedando as páginas e os serviços, tá? É uma placa mãe de um notebook. A gente reaproveita tudo. Eu evito jogar coisas fora, né? A gente aproveita aí para fazer alguns testes, alguma coisa. Tem, vamos dizer assim, servidores em produção, né? Daí sim a gente mantém uma máquina mais atualizada, né? Um serviço para ficar, vamos dizer assim, profissional, né? Mas aqui a gente só para teste, então já serve, né? Então aqui está montado, não tem acesso à internet, os fios só estão tudo em cima da mesa. Então a gente vai para o notebook lá mostrar e testar. Prontinho, tudo conectado. Já estou aqui no Wi-Fi conectado. Coloquei a rede intranet. Vocês podem ver que está sem internet. Beleza? Vamos abrir aqui o navegador. Ele no Windows não está executando que o hotspot ele funciona na porta 80. E aí, como a navegação normal hoje em dia está sendo na HTTPS, é em outra porta. Então, se a gente ficar navegando na porta 80, em algum momento você vai ver a tela de login. Infelizmente fica meio chato de acessar, né? Infelizmente. Hotspot. No celular é para ficar um pouco mais fácil, porque ele tem um sistema de como é que fala, de reconhecimento, né, de autenticação na rede, né? Por isso a escolha do hotspot, né? Pronto. Tá meio barulhento aqui porque eu tô próximo do roteador e aí tô próximo da área, daí tá um pouco barulhento. Vou tentar fechar aqui. O Wi-Fi lá do AirLive é meio defasado. Mas pronto, essa aqui é uma tela que eu peguei emprestado meu hotspot e coloquei aqui bem simples. Então é só clicar aqui embaixo, ó, acessar, pronto. Pode notar que já entrou na nossa home, né? A gente fez o apontamento lá no HTML e aqui ele já indicou a página. Porque é igual fosse uma Deep Web, né? Você tem que seguir link por link. Não é assim vamos dizer assim, um Google que você vai lá e navega, né? Então a gente está conectado aqui, ó. Estamos conectados e sem internet, porém aqui temos acesso ao site, né? Poderia ter vários links. Aqui eu só fiz um exemplo, né? Instalei aquele programa lá o Drupal, né? Que é o que hospeda, igual o Word Express, não poderia ser ele mesmo, né? E eu também fiz outras entradas também de outros sites, por exemplo, a gente colocou aqui o Casal S, certo? Ó, Casal S, o Nextcloud. Então aqui temos o Nextcloud aqui também. Ó, eu já loguei, né? Já estou na minha conta. Então aqui você hospeda os arquivos que a gente estava dizendo. Aqui ele está carregando. Tela inicial. Eu vai ter um videozinho aqui, vamos reproduzir ele. Ó, show de bola. Tipo, vamos dizer assim, uma autonomia, né? Você tem aí de fato a soberania digital, né? Aqui nós estamos na soberania digital. Ó, um speed test que eu instalei só para testar, né? Só para ver, ó, tudo com domínio interno. Olha só como é que é fraco aqui o Wi-Fi daquele roteador. Então tudo é possível rodar na intranet. Ó, o proxy reverso. Daqui a gente cria as entradas, né? A gente criou as entradas. Tá tudo aqui funcionando. Se a gente desligar aqui, vai parar de funcionar aquela entrada, né? No hotspot, então aqui a gente vai entrar aqui no inbox e a gente vai conectar. Nota-se que já tem aqui no Active 2 usuários, o meu celular está conectado e o computador, então tá navegando aí certinho no trial. Quer ver? Então vamos entrar aqui no chat, né? Ó, o chat aqui. Deixa eu ver qual que
qual que é o login, que agora eu me esqueci. Não sei se é esse. Opa, deu certo, é esse mesmo. Então tá aqui. Vamos ver aqui o usuário. Eu tô com o celular conectado. Deixa eu ver aqui. Não sei se vai parar a gravação. Vamos ver. Cadê o site? Tá aqui. O site tá aqui. Olha lá, online, tá vendo? Ó, Márcio é o celular. Então a gente vai... vamos clicar aqui em cima. Vamos mandar uma mensagem. Né? Vou mandar um olá aqui. Pronto, já recebi aqui no celular. Olá. Então agora eu vou clicar aqui em cima. E vou... Só que no celular tá meio estranho aqui. Ele tá com a tela... Não sei se eu vou conseguir responder. Olha lá. Então é possível, né, conversar e usando o aplicativo, usando tudo na interface web sem internet. Poderia ter um servidor de e-mail, por exemplo, mesma coisa, mesmo procedimento. Cria o servidor de e-mail, coloca o domínio interno, DNS, aponta tudo. Até mesmo esses sites podia funcionar tudo interligado, né? Por exemplo, aqui nas configurações temos a opção de SMTP, né? Então eu colocaria aqui o host aqui, ó, né? O host aí do DNS, por exemplo, para recuperar a senha, né? Nextcloud também tem como colocar lá o servidor SMTP. Então você cria tudo interligado de uma forma que funcione. Você cria uma conta de e-mail, né? E aí você, fictício ali dentro da rede, você consegue intercambiar, fazer eles se interagirem, né? O sistema se interagir sem internet. Então no vídeo é mais isso, né? Mostrar para vocês aqui que é possível criar aí uma intranet, né? Uma intranet aí sem internet, né? Uma intranet que funciona localmente e você pode executar aplicativos, tudo, né? Paralelamente à internet em si, né? Então é isso, pessoal. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, aí tem mais vídeos loucos como esse aqui que talvez você não vai achar na internet, você vai assistir somente aqui nesse canal. Então se inscreva aí se você não se inscreveu. Então até o próximo vídeo, valeu!